piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de extensão Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Nessa aula eu quero compartilhar com vocês sobre um gênero literário muito comum nas Antilhas, inclusive na Guiana Francesa. Hoje nós vamos falar sobre oralitura. E primeiramente é importante destacar que muitos textos da literatura antilhana são marcados pela tradição oral. E, na verdade, ela foi a principal ferramenta de transmissão de conhecimento no período colonial. E é do contato entre diferentes povos e línguas no tráfico negreiro que nasce o créole, uma língua com ênfase oral e comumente utilizada entre os escravizados. E devido às várias reivindicações de poetas antilhanos em favor do espaço do créole na sociedade, a língua então se torna uma forte ferramenta de combate à colonização. Autores contemporâneos como Simone Schwarzbart, Raphael Confiant, Patrick Chamoiseau, por exemplo, eles defendem uma escrita onde o créole e a oralidade ocupam um lugar privilegiado, dando margem assim a o que chamamos de oralitura. E a oralitura nada mais é do que uma literatura oral. E quando nós falamos de literatura oral aqui no Brasil, nós temos um dos iniciadores dos estudos nessa área, que é o pesquisador Luiz da Câmara Cascudo. No início do século XX, ele recolheu registros orais de diversos contadores de histórias do país, sobretudo ali do sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba. E quando nós falamos a nível de Antilhas, das Antilhas, nós temos ali um dos autores que começou o termo oralitura, passou a usar esse termo, que é o professor haitiano Ernest Miville. Então, nós podemos dizer que a oralitura, ela valoriza a produção literária e a cultura do negro. A característica dela, da oralitura, é a persistência pela oralidade. A Guiana Francesa também é caracterizada como uma sociedade de cultura oral. Isso devido à predominância de contos, lendas, provérbios, Quando falamos de provérbios, lembramos dos dolôs guianenses, O dolô é um pequeno provérbio em créole. É uma frase curtinha, mas é carregada de sabedoria. Então, a maioria dos dolôs são bem antigos e geralmente são transmitidos de forma oral. Há algumas, nas redes sociais, tem algumas páginas que compartilham essas frases, esses dolôs, com tradução em francês, em créole, mas com tradução em francês também. Então, as lendas, os contos, fábulas, todas essas ferramentas são importantes para compreendermos as motivações e as leis que regem o imaginário créole. Na verdade, essas literaturas orais, elas não são apenas para distrair ou para divertir. Por um lado, eles trazem informações sobre costumes, tradições, crenças, também nos permitem identificar a organização, a finalidade da sociedade pré-colonial e colonial das Antilhas. Inclusive, por serem transmitidos oralmente, de geração em geração, como nós comentamos sobre o créole, nós já foram aí contabilizados aproximadamente 12 línguas na Guiana Francesa. O créole, o créole com base lexical francesa, mas também tem outras variantes de créole, além de algumas línguas ameríndias. Então, essas literaturas orais, elas são transmitidas oralmente, de geração em geração. Acontece que se torna um pouco difícil compreender esses textos na sua totalidade. E talvez essa barreira linguística impede
pesquisadores, né, estudiosos ali, de se aprofundarem na compreensão, na transcrição, na tradução, né? Muitas dessas literaturas orais ainda não foram transcritas, traduzidas e tem até aquelas que desapareceram juntamente com seus autores. Mas, falando de Antilhas, nós podemos aqui destacar o trabalho da Ina Césaire, né? Ela era uma apaixonada pelas conversas sobre a tradição, sobre a história da Martinique, que é a sua ilha natal. Então, movida por isso, ela realiza uma viagem, ela vai ao interior ali da Martinique e da Guadalupe, e juntamente com uma amiga, elas gravam ali um importante corpus de contos orais em creole, né? E são selecionados, transcritos e posteriormente são publicados. E muitas obras da Ina Césaire, inclusive o seu único romance ali, nós temos a presença da cultura, né? A forte presença da cultura e da tradição do patrimônio oral da Martinique. Bem, dentre os registros considerados oralitura, nós podemos destacar aí, né, além dos contos, fábulas que já mencionamos, né, temos também as adivinhações, provérbios, as canções sagradas, são as canções de religiões da terra, superstições, as cantigas de roda, as marchinhas de carnaval. Então, nas Antilhas isso também é comum, assim como no Brasil, né? Por exemplo, nós temos no Haiti o haha. O haha é um estilo de canções em creole, né, no creole haitiano, e fazem menção ali à ascendência afro-haitiana. E também na Guiana Francesa tem um outro estilo de música, né, que é o casecó. Além disso, nós temos outros tipos de literatura oral, as lendas, fábulas e os contos folclóricos. Essas literaturas, elas trazem particularidades de cada comunidade, né, de cada país e transmitem muito da cultura desses lugares. Assim como nós temos gêneros da literatura escrita, como os romances, poemas, novelas, ensaios, na literatura oral não é diferente. Nós poderíamos aqui falar de muitas... sobre diferentes literaturas orais da Guiana Francesa, mas nós vamos nos dedicar apenas a duas. As fábulas e as lendas. Comecemos pela fábula, que é uma expressão popular, democrática. Nas fábulas, os animais substituem os homens nas suas virtudes, nos seus vícios, e as fábulas são vividas por animais com almas humanas, podemos dizer. E elas chegam a ser importantes para muitos povos. Por quê? Porque elas têm esse poder de criticar, mas também de ensinar. Quando se pensa nas fábulas guianenses, nós temos os irmãos Alfred e Auguste de Saint-Quentin, né? Foram os que começaram a trabalhar com fábulas na Guiana Francesa. E eles se inspiraram nas fábulas de La Fontaine, né, em suas produções. Nós temos uma obra que data de 1872, né, e nessa obra reúne ali várias fábulas traduzidas de La Fontaine e adaptadas, né? O objetivo desses fabulistas são similares ao de La Fontaine. Eles se apoiam nesse jogo de polissemia, conotações que pintam a sociedade, traçando, né, as atitudes das pessoas, suas personalidades. Nas fábulas dos Saint-Quentin são as mudanças da sociedade creole e da sociedade escravagista que inspiram os personagens. E aí vai lhe fornecer um léxico apropriado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de fábulas adaptadas, né, do La Fontaine pelos irmãos Saint-Quentin. Por exemplo, a raposa e o corvo de La Fontaine vai se transformar na fábula guianense Le Chien Crabier et le Couroumou. O Chien Crabier, ele é um animal semelhante a uma raposa, né? Mas é um animal selvagem, como para nós aqui no Acre, parecido com os cachorros do mato.
né? E o currumu, substituindo o corvo de La Fontaine, é uma espécie de urubu, é um abutre, também muito comum na Guiana. Um outro evento interessante nessa interculturalidade aqui das produções de La Fontaine e os irmãos Saint-Quentin está na fábula A Cigarra e a Formiga, em que na versão guianense, quando a cigarra, que não pensa em trabalhar, né, ela vai de encontro à formiga, diferente da fábula de La Fontaine, que ela vai em busca de grãos, na adaptação dos Saint-Quentin, ela vai em busca de um pouco de couac. Então esse grão é substituído pelo couac. O couac é um tipo de sêmola de mandioca muito comum na culinária da Guiana Francesa. Também temos a fábula O Pote de Terra e o Pote de Ferro, de La Fontaine. Ele é adaptado para o canari e o chouguier. Canari é uma panela de ferro, em creole, tipo um caldeirão. E o chouguier é uma panela de barro. Então, ambos esses utensílios são comuns na cultura da Guiana Francesa. E percebemos assim que o fabulista imitador, ele tem a intenção de individualizar o discurso dos personagens ou evidenciar o contexto do creole nas fábulas. Embora as fábulas, né, no caso as fábulas dos irmãos Saint-Quentin, elas foram já transcritas, algumas já foram traduzidas do creole para o francês também, mas temos muitos aspectos de oralidade nessas fábulas. Elas trazem expressões tradicionais e vocabulários comumente falados no creole. Por isso que nós podemos encontrar nelas marcas de oralitura. Um outro componente comum na literatura oral da Guiana Francesa são as lendas. A lenda ela é um elemento de fixação. Ela determina um valor local, né? Então, elas não garantem veracidade, mas e o povo ressuscita através delas o passado, né? Indicando até as passagens, mostrando os lugares onde o fato aconteceu. No caso das lendas da Guiana Francesa, elas são caracterizadas sobretudo pelo número de personagens sobrenaturais, tirados aí em geral do universo negro e também do universo ameríndio, né? Isso se prova particularmente aqui nos personagens, em alguns personagens que vou destacar para vocês aqui, por exemplo, a Diablesse. A Diablesse, alguns a chamam de o demônio de patas. Ela é uma mulher linda, né, segundo a lenda, ela é elegante e ela tem patas de cavalo no lugar dos pés. Ela seduz os jovens, levando-os para dentro da floresta, e quando eles percebem já é tarde demais. Ela é um dos personagens centrais nos contos e lendas das Antilhas e da Guiana Francesa. Também temos o Masquilili. O Masquilili podemos traduzir por um pequeno duende. O Medbois também, que é uma espécie de gênio das florestas. A Mamandilô, que significa mestre dos rios. E o lobisomem. Também tem um outro personagem das lendas que é o Zucunhã. Zucunhã são pessoas que se transformam em animais à noite. Bem, esses personagens, né, alguns desses personagens são bem integrados no inconsciente do coletivo dos guianenses e fazem referência a episódios incomuns ou até inexplicáveis. Por exemplo, um caçador que se perde na floresta e não encontra mais saída. Segundo a lenda, esse evento acontece por causa da presença ou de um Masquilili ou de um Medbois. E quando um pescador também fica mais tempo que o previsto no rio, na Guiana conta-se que esse pescador ele vê a mão da Mamandilô, que é a mestre dos rios, né? E sem falar que se acredita que todo ser estranho encontrado na floresta é sem dúvida ou uma pessoa que se transformou em um animal
né, o Izucunhã, ou é um lobisomem. Enfim, há muito que se falar sobre essa fonte quase inesgotável de literaturas orais da Guiana Francesa, né? E podemos até comparar com os do Brasil, ou aqui do Acre mesmo, né? Nós temos as nossas lendas, o Mapinguari, que tem a ver com floresta, está perdido, né? Nós percebemos que essas literaturas orais, né? E trata-se de um conjunto de narrativas mais faladas, né, do que escritas, né? Como nós comentamos, algumas já foram transcritas, como as obras do Saint-Quentin, por exemplo. Então elas são faladas, elas são ficcionais, outras são vividas, mas todas contadas. São narrativas ornadas por gestos, por imitações, por danças, músicas, são regidas por percussões, por cantos tradicionais, algumas transcritas, traduzidas, outras infelizmente esquecidas. O fato é que esses registros orais da literatura guianense são verdadeiros tesouros e devem ser difundidos pelo mundo. Então nós esperamos que você tenha compreendido o papel da oralitura na sociedade guianense e que a curiosidade te leve para mais descobertas no acervo literário desse país. Obrigada pela atenção e até logo.